Boa tarde a todos. Bem-vindos ao quarto webinar do Seminário sobre a Mineração do Ouro na Bacia do Amazônica. Meu nome é Jane Rodrigues, eu sou advogada da área Água Dulce, da Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente, AIDA, e hoje vou acompanhar na moderação do seminário. Eu convido a todos que se apresentem no bate-papo e nos contem quem nos acompanha. E também nos contem de que organização, de que país. Quem nos acompanha por aqui? Bem-vindos. Gabriela, do Brasil, da Rede de Organização da Sociedade Civil. Muito prazer, bem-vinda, bem-vindos. Juan Carlos Molina, especializado em Colômbia, bem-vindo, Juan Carlos. Cláudia, da Bolívia, bem-vinda. Daniela, obrigada, bem-vinda. Rodrigo Sandoval, muito bem-vindo. Nos acompanha Rosa do Peru, do Programa de Informações do Setor MAP na Amazônia. Muito obrigada, Rosa, bem-vinda. Raul, da Venezuela, obrigada, Raul, bem-vindo. Pedro Garcia Monteiro, da Venezuela, bem-vindo, Pedro, que bom que nos acompanha no dia de hoje. E André Navarro, da Associação Técnica da Catalunha, bem-vindo. Nos acompanha Oscar Loaiza, do GIT, da Bolívia. Bem-vindo. Nos acompanha a lista Organização de Defesa dos Direitos Humanos da França. Quem mais está por aqui? Martim, do Instituto de Investigação de Frango da Alemanha. Carlos Aponte, Caracas, Venezuela. Bem-vindo, Carlos. Bom, vamos convidar todos para que as pessoas que precisam escutar a interpretação em inglês e português, temos tradução simultânea, pode encontrar no globo terrestre que está na parte horizontal inferior, que vão encontrar tradução em inglês e português. Então, somente clicar e trocar o idioma. Pedimos, por favor, que na hora de usar a tradução não fique trocando, porque já tivemos inconveniente com mudanças de idioma e pode interferir também na interpretação que fazem meus colegas. Então, somente se for necessário realizar a mudança do idioma. Agradecemos grandemente. E se alguém tiver algum inconveniente com a tradução, por favor, pode falar com o bate-papo e podemos ir assessorando em qualquer caso. E para quem acaba de chegar, como eu falava, meu nome é Jane Rodrigues, eu sou advogada na área de Água Dulce, da Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente, AIDA. A AIDA é uma organização regional sem lucros
que usa ciência e tecnologia para os temas, para ajudar as comunidades que estão ameaçadas por razão da destruição do ecossistema. Nós pertencemos a vários países e contamos nos Estados Unidos, no México, e trabalhamos em vários países da região. Antes de começar esse seminário, eu gostaria de fazer um convite aos que ainda não entraram na página, que, por favor, podem entrar, onde vão encontrar todas as ferramentas que usamos durante essas 2 semanas e as apresentações de nossos webinários. Vão encontrar resumos dos webinários e vídeo dos mesmos, porque se algum motivo não puderam assistir, convidamos que possam entrar nessa página web, mineraçãoemamazônia.com. Também vamos encontrar um filme, River Gold, que é um filme muito bom, vai estar até hoje. Vocês podem assistir diretamente, não podem acessar o filme, mas clicando aqui no link, aqui em cima, onde diz película River Gold, fazem um formulário com o e-mail e recebem o link no e-mail, e assim eles podem ver o filme, um vídeo. É um benefício que tem as pessoas que estão inscritas nos webinários. Então, convidamos a que possam participar deste benefício somente até hoje. E, em caso de que estiver apresentando algum problema técnico, que não possam ver a tela, ou algum problema com a transmissão neste correio eletrônico, ou esse celular podem solucionar seus problemas ou dúvidas. E damos início ao webinar que temos preparado para o dia de hoje. Vamos falar das estratégias de judicialização da mineração criminal do ouro no Amazonas e temos um convidado muito especial, que é Carlos Guilhermo Castro. Ele é Dr. Castro é advogado com doutorado em Direito da Universidade de Salamanca, professor de Direito Penal na Universidade de Rosário e é integrante da Comissão Assessora de Política Criminal do Ministério de Justiça da Colômbia. Então, Carlos, bem-vindo e aqui deixo espaço para você. Bem-vindo. Boa tarde para todos. Tenho um grande prazer de estar aqui com vocês, com muitos de vocês funcionários da Fiscalia, acadêmicos de vários países, que tivemos vários contatos e com o ânimo, claro, de ter aqui um diálogo e um intercâmbio, uma troca mais frutífera possível, e porque aqui temos um auditório muito qualificado e, além disso, os temas que vamos transmitir vai ser muito importante. Claro que também a discussão que possamos ter depois da apresentação inicial, que eu vou fazer a continuação. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a política criminosa com relação à mineração ilegal. Particularmente, claro, como nos convocam a mineração ilegal no Amazonas. A primeira coisa que eu quero mostrar é que essa apresentação vai ter um foco de política criminosa, que é diferente, é um foco da análise de delitos, porque a política criminosa é muito mais ampla que a dogmática em direito penal. E, neste sentido, envolve toda uma série de mecanismos para a prevenção e a repressão do delito. A política criminosa nos permite ter um foco mais ativo, um foco progressivo com relação à luta contra o crime. E a partir também de mecanismos integrais, não somente contemplados no direito penal, mas também em outras ramos do ordenamento jurídico, ou também, inclusive, mecanismos sociais para a prevenção do delito. Então,
Hoje, na palestra de hoje, vou trabalhar essencialmente sobre a política criminosa com relação à mineração ilegal no Amazonas. A partir daí, eu vou comentar e compartilhar uma série de experiências em que eu tive no momento em que era membro da Comissão de Assessoria da Política Criminosa e também assessor do Ministério de Justiça nesse momento da Colômbia, onde um dos debates mais importantes era o da mineração ilegal. E a partir daí, trabalhamos junto com a colaboração da Fiscalia Geral da Nação e na reforma introduzida aos delitos contra o meio ambiente através da Lei 1453 do ano 2011. Então, vamos ver um pouco algumas experiências que vimos, claro que também por um foco internacional, porque o tema amerita. Eu não vou falar somente de Colômbia, vamos ver também tema desde um ponto de vista transnacional. Para começar, a primeira coisa que sempre se estabelece com relação a esses temas é um pequeno debate sobre os delitos, sobre principalmente o alcance deles. Mais adiante, vamos ver quais são as principais características da mineração ilegal no Amazonas. Depois, vamos ver os crimes cometidos através da mineração ilegal no Amazonas, com foco transnacional. Logicamente, não somente vamos ver os tipos penais aplicáveis na Colômbia, vamos ver também outros países da bacia amazônica, como Equador, Venezuela, Peru, Brasil, Colômbia, claro, e principalmente para estabelecer uma sistemática desses delitos, como podemos chegar a estabelecer uma categorização concreta sobre estes delitos. E, finalmente, vamos ver os desafios de política criminosa de que tem o Estado na luta contra a mineração ilegal no Amazonas. Vamos começar, então, com uma pequena introdução sobre o debate dos delitos ecológicos. Vai ser algo muito breve, mas também muito importante para poder evidenciar as características que os delitos ecológicos têm e, particularmente, aqueles que procuram criminalizar a mineração ilegal. O primeiro debate sobre os delitos ecológicos, como em todo tema de direito penal, é um bem jurídico. Diante desse bem jurídico, os delitos ecológicos afetados, temos duas teses muito grandes, a tese do ecocentrismo e a tese do antropocentrismo. A tese do ecocentrismo tem sido exposta em vários países, especialmente na Europa, em virtude da mesma, se entende que o meio ambiente é um valor em si mesmo e merece uma proteção independentemente dos seres humanos. E a tese antropocentrismo indica todo o contrário, indica que a única justificação para a tutela penal do meio ambiente é que também afete aos seres humanos. Então, por exemplo, isso vai nos incidir na forma em que estão consagrados os delitos contra o meio ambiente nos diversos países. Na América Latina, por exemplo, a forma de reação indica que grande parte dos países a afetação do meio ambiente se vê como algo autônomo, independentemente que se apresentem também danos à saúde das pessoas. Ou seja, eu poderia, na maioria dos nossos países, especialmente nos países que têm alguma presença na bacia do Amazônica, sancionar a contaminação ou o dano aos recursos naturais, independentemente que com ele se afete ou não a saúde das pessoas. Enquanto que, no segundo caso, na tese do antropocentrismo, já em concreto, vai exigir que não somente seja afetado o meio ambiente, mas também seja afetado também pessoas
ou que pelo menos a atuação tenha a aptidão geral de poder causar uma afetação para as pessoas. Então, nesse segundo caso, geralmente entendemos que os delitos contra o meio ambiente são delitos perigosos, muitos deles de perigo concreto, porque vão exigir que a ação possa chegar a pôr em perigo uma pessoa natural, ou seja, um ser humano. Nesse sentido, um pouco da conclusão desse primeiro debate é que há dois grupos de tipificação em todo o mundo, com uma visão ecocentrista a partir da independência do delito ecológico e outro com uma visão mais antropocentista, que exige que o delito contra o meio ambiente deve colocar em perigo um bem jurídico pessoal, pelo menos a saúde de uma pessoa ou de toda uma comunidade. Isso também implica um debate muito interessante sobre a necessidade ou não de penalizar esses delitos, porque a partir dos anos 60 e 70, em muitos países europeus, especialmente na Alemanha, um grupo de penalistas encabeçados por pessoas muito importantes da escola de Frankfurt assinalavam que esse tipo de delitos não implicavam afetação a bens jurídicos essenciais e, por isso, deveriam ser descriminalizados e que deveria ter simplesmente mecanismos administrativos para sua persecução. A partir daí, se falou que nas últimas décadas houve uma expansão do direito penal e não deveria ter esse tipo de delitos. Um pouco de entendimento do antropocentrismo, que, sob esse parâmetro, bastaria, por exemplo, com penalizar as lesões pessoais ou homicídio que chegasse a acontecer com pessoas concretas, ou seja, seres humanos. Felizmente, essa tese é minoritária e na América Latina tivemos um foco mais ecocentristas em alguns países é muito forte, alguns países inclusive com a inclusão dos direitos da natureza como algo autônomo e em outros países vamos dando os passos, por exemplo, como na Colômbia, onde nós vamos dando passos mais via penalizações para reconhecer os direitos da natureza, mas na maioria da América Latina se reconhece a autonomia dos delitos ecológicos, dos delitos contra o meio ambiente. E isso é uma grande vantagem, mas além dos debates que possam aparecer em muitos países da Europa sobre se merece ou não uma tutela penal, esses delitos na América Latina temos essa grande possibilidade, no qual, entre outras coisas, vai implicar em uma série de vantagens, desde o ponto de vista da criminalização desses delitos. Porque se pomos em perigo pessoas humanas, vamos ter duas provas. De um lado, temos que demonstrar uma grande afetação ao meio ambiente e também temos que ver e demonstrar como essa afetação pode ser penalizada e como pode chegar a afetar pessoas humanas. Lembro, quando eu fiz meu doutorado na Espanha, muitas dessas teses não eram bem acolhidas, porque diziam como é possível que assumam um bem jurídico ecocentrista, o importante é a tutela do indivíduo. E foi curioso que, finalmente, em quase toda a América Latina, se prevalece a autonomia dos delitos econômicos e eu, pessoalmente, assinalo que é o mais adequado para a proteção do meio ambiente. O segundo debate sobre a natureza dessa criminalidade. Justamente por causa dessas discussões, pela Escola de Frankfurt,
na Alemanha, que depois passou para muitos países, Espanha, muitos diziam que era uma criminalidade administrativa que só consistia em não cumprir com obrigações com o Estado, já seja de não pedir uma licença ambiental para exploração de recursos ou já seja desconhecer o conteúdo da licença ambiental, mas hoje reconhecemos que crime ecológico tem um foco especialmente econômico e que tem uma finalidade especialmente econômica, ou seja, busca um lucro, que geralmente tem um fim de lucro. Então, podemos chegar a aplicar um modelo que eu vou ir explicando, esse modelo da criminalidade econômica, da criminalidade de colarinho branco, desse tipo de delitos, que nos dá muitas características especiais. Finalmente, também temos um terceiro debate teórico sobre os delitos ecológicos e se são delitos de lesão ou de perigo, ou seja, se realmente um delito ecológico afeta o meio ambiente ou simplesmente coloca em perigo. Esse debate é um debate teórico, mas depois vai ter incidências no provatório, porque exigem que eu demonstre a lesão concreta, então eu tenho que ter provas sobre a afetação do meio ambiente, enquanto que só se me exigem um perigo, simplesmente eu terei que mostrar a periculosidade, o risco da conduta de afetar o meio ambiente. A conclusão que eu chego é que os delitos contra o meio ambiente podem ser de lesão ou de perigo. Há alguns de lesão, como danos aos recursos naturais, na minha opinião, também é a contaminação ambiental, mas tem outros de perigo que não exigem a demonstração específica do dano, como no caso de todos os tipos que implicam na exploração ilícita de recursos naturais. Basta mostrar a exploração que põe em perigo o meio ambiente, sem que se exista uma lesão em concreto. Vistos esses debates teóricos, vamos passar a ver quais são as características que tem a mineração ilegal no Amazonas e que tem essa criminalidade. Logicamente, é uma criminalidade transnacional. Isso se deve a que a bacia do Amazonas é compartilhada por muitos países, como vemos aqui na ilustração. Um dos temas que mais nos une na América Latina e da sul, sul-americanos, Suriname, Guiana, Venezuela, Guiana Francesa, Brasil, temos a afetação de vários países. E assim mesmo, devemos levar em consideração que grande quantidade desses delitos são cometidos na zona fronteiriça. Se vocês veem na ilustração, podemos ver que grande quantidade dos que acontecem na Venezuela acontecem mais na fronteira. Grande quantidade dos que acontecem no Equador também e no Peru tem a mesma característica. Isso é um desafio muito grande, sobretudo a nível de aplicação da lei, determinação da lei para ser aplicada nesse espaço, porque em muitos casos estaremos diante da afetação de vários países e a necessidade de determinar se o delito foi cometido em uma parte ou em outra e que tipo penal é aplicado. E outra possibilidade se aplicam os tipos penais, ou seja, os delitos dos países. A segunda característica, aqui temos uns dados do tema de como na Fiscalia Geral da Colômbia, encontramos muitas vezes essa exploração em zonas de fronteira. Então, vamos para a segunda característica, que também é muito importante, que é que grande quantidade dos eventos de mineração ilegal no Amazonas acontece a partir da criminalidade organizada, grupos organizados por diversos fatores. Em primeiro lugar, se cometem em lugares tão isolados
que em certos lugares são muito perigosos, que as pessoas que realizam essas atividades, desde o ponto de vista profissional, muitas vezes procuram vigilantes, guardas, contato com grupos armados da zona para que possam dar proteção. Ou às vezes são os próprios grupos armados que procuram lucrar a partir dessas atividades. Isso também implica também que a mineração ilegal é um dos motores mais importantes dos conflitos armados na zona, porque justamente a partir daí saem recursos ilegais que vão nutrir e que vão financiar grupos à margem da lei. Então, aí eu coloquei alguns grupos, mas logicamente tem muitíssimos mais grupos que se dedicam a essas atividades. Isso também vai implicar um foco muito particular que devemos ter na criminalização desses delitos. Por quê? Porque é muito importante levar em consideração que essas afetações não sejam de forma isolada, senão que fazem parte de uma sistemática, e por isso é importante vincular essas investigações, em geral, em todos os países, contra as mesmas organizações e também procurar como podemos subir na cadeia para que a responsabilidade não termine nas costas dos executores materiais, senão a todas as pessoas que estão na cadeia. Aqui eu quero contar algo que me aconteceu, que é bastante curiosa, quando trabalhava no ministério, é que em um momento tivemos contato com algumas autoridades na Colômbia, não a fiscalização nem a contraloria, mas eram outras autoridades e nos passaram uma proposta. E essa proposta era muito particular. Era criar um delito que se chamava possessão de retroescravadora. Imaginem. Então, eu, como penalista, eu disse: o que fazemos com isso? É viável tipificar a simples posição de uma retroescavadora, e a justificativa que nos deram nesse momento é que quando ia fazer o operativo, o único que ficava era um indivíduo em cima dessa máquina e que o resto das pessoas que participavam da atividade já tinham fugido, então não tinha absolutamente ninguém mais. Então vem a pergunta: o que fazemos com a simples criminalização de um indivíduo que isoladamente está na metade da selva? Então, é muito pouco diante do efeito massivo da mineração ilegal. Em terceiro lugar, temos como criminalidade é profissional. Em geral, os indivíduos que se dedicam profissionalmente à mineração ilegal são pessoas com conhecimento importantes, muitas vezes da própria legislação, têm técnicas importantes. Isso faz, logicamente, que tenhamos que descartar muitas pessoas, como vem na ilustração, e simplesmente realiza atividades tradicionais, porque ele não faz isso de forma profissional, ele não se dedica a isso. Muitas vezes são comunidades que têm como sua fonte de subsistência esse tipo de atividade, o garimpo. Isso faz, então, com que tenhamos que levar em consideração esses delitos, intervêm uma série de atores. Entre esses atores, temos, em primeiro lugar, pessoas naturais ou jurídicas que exercem a atividade sem um título. Em segundo lugar, pessoas que, tendo o título, abusam do mesmo ou realizam atividades ilegais dentro do mesmo. E, em terceiro lugar, são pessoas que simplesmente estão realizando atuações de mineração tradicional e que realmente, apesar de chegar a pensar que a partir da reação de tipo penal deviam ser penalizados, não teria nenhum sentido desde o ponto de vista político, criminal,
penalizar pessoas que fazem de forma tradicional, principalmente na Colômbia, que a Corte Constitucional vem reconhecendo os direitos dessas pessoas. que se dedicam a essas atividades. A quarta característica é que é uma criminalidade de impacto massivo. Uma criminalidade de impacto massivo, não somente diante dos recursos naturais, que, claro que é o foco do delito ecológico, mas com respeito às comunidades. Diante dos recursos naturais, afetar uma bacia implica afetar não somente esse lugar, mas também que os efeitos muitas vezes se veem muitas milhas mais adiante. Fazer a exploração com mercúrio, por exemplo, de uma bacia tão grande como o Amazonas, pode ter consequências, inclusive, de um país a outro, quilômetros e quilômetros mais adiante. Além disso, também afeta as espécies nativas e também, consequentemente, termina fazendo uma afetação massiva das comunidades que habitam na zona. Reitero, a única forma de lutar de maneira contundente contra o delito ecológico é defendendo essa independência do delito ecológico. Isso não quer dizer que, além de que afeta o meio ambiente, também pode se chegar a afetar as comunidades que estão nessa zona. Vemos então a grande quantidade de mercúrio, por exemplo, que está derramando-se nos nossos rios para a exploração do ouro. E isso vai ter uma incidência no que se refere à contaminação da água, dos peixes e também da contaminação dos bosques, e por isso é um efeito totalmente massivo. E, finalmente, uma característica muito, mas muito importante que não podemos deixar de lado, que vai ter uma incidência na mesma interpretação dessas condutas, e é a afetação às comunidades indígenas. Alguém poderia dizer: bom, mas essa afetação implicaria a afetação simplesmente de sujeitos individuais e não do meio ambiente, mas ao contrário, dentro das concepções das comunidades indígenas, na maioria delas, o meio ambiente é um ser independente. Isso implica em quê? Pois que, ao afetar o meio ambiente de um território ancestral, de uma comunidade indígena ou de uma comunidade, está afetando também esse ser espiritual. E ao afetar, claro que se afeta um ser com o qual as comunidades têm uma relação direta. E isso é algo que na Bolívia e no Peru já entenderam há muito tempo, mas que nós, os colombianos e outros da América Latina, pouco a pouco, vamos compreendendo como para as comunidades, o meio ambiente, o rio, os bosques, têm uma autonomia, têm um caráter individual e que, ao afetar, se afeta também profundamente as comunidades, não somente porque estão afetando a água que eles consomem, mas também porque se afeta a relação que eles têm com esse ser que se entende concreto, que pode ser um rio, uma montanha, pode ser um bosque, e com isso se termina destruindo também grande parte do patrimônio cultural das nossas comunidades, especialmente no Amazonas, porque temos muitíssimas comunidades indígenas que vivem exatamente, e quando vivem não é somente que subsistem ou se alimentam, como às vezes pensamos, mas que vivem totalmente com uma relação harmônica com a natureza. E bem, visto isso, então, vamos ter umas características gerais que vai ter a mineração ilegal no Amazonas desde o ponto de vista criminológico. Vamos ver agora os grupos
de delitos através dos quais se pode chegar a criminalizar a mineração ilegal. Na América Latina, temos muitos delitos contra o meio ambiente. E a primeira coisa que eu diria é que devemos superar um pouco esse debate sobre se é necessário criar mais delitos ou não. E eu digo, depois de observar as diversas legislações da América do Sul com relação com o meio ambiente, eu diria que é um debate fechado, que nossos códigos temos delitos de suficientes para sancionar os crimes contra os nossos recursos naturais. Às vezes, simplesmente se diz, como desculpa, não, é que o tipo penal não é claro, e depende que o legislador vem dizendo que tal coisa. Não, realmente, se vocês fazem uma análise, como que vamos fazer a continuação, vão poder concluir claramente que temos instrumentos legais. E criar mais tipos penais, às vezes, implica simplesmente um direito penal simbólico, como na América Latina, que pensamos que somente contemplar uma como um delito se denomina somente tipificar um delito e se acabou. Então, as pessoas ficam tranquilas e dizem, não, fizemos um bom trabalho, mas tipificamos esse novo delito? Não, realmente, muitas vezes é todo o contrário. Às vezes, com a criminalização de outros delitos, vai se transformando um pouco o que se denomina a banalidade do mal. E como já temos tantos tipos penais em alguns países tão desordenados, desorganizados, não sabem o que aplicar e aparentemente tudo é grave, mas ao mesmo tempo é leve e, portanto, isso tem mais consequências terríveis em matéria pública criminosa. Então, vamos ver, em todo caso, os grupos de delitos. Essencialmente, temos 6 grupos de delitos contra o meio ambiente e vamos vendo a legislação, não somente vamos ver a colombiana, claro, vamos ver dos países com a bacia no Amazonas, que tem território no Amazonas. Vamos começar, então, com um delito, primeiro delito. Poderíamos chamar de mineração ilegal. Inclusive, se chama mineração ilegal no Peru, nos outros tomamos uma terminologia diferente e chamamos de exploração ilícita. Essencialmente, é mineração ilegal e realizar uma exploração sem o cumprimento dos requisitos legais. O que encontramos aqui? A primeira coisa que encontramos é que se trata de um delito de perigo. É um delito de perigo, não uma lição, mas implica o desconhecimento da normatividade existente e que, através dela, pode-se chegar a causar graves danos aos recursos naturais. Então, são delitos de perigo e na Colômbia devemos visitar os jazigos minerais, temos o delito de mineração ilegal, com os códigos penais são muito parecidos, simplesmente, às vezes, tem um verbo mais, um verbo menos, mas, em geral, vemos que a reação é parecida. Temos Equador, a mineração ilícita com recursos minerais. Temos também Venezuela, com a extração de minerais não metálicos para alguns casos, para outros casos temos outro tipo penal, que vamos ver mais adiante. E temos também Brasil, com um tipo penal muito parecido, para realizar atividades mineiras sem autorizações, como mostrar licença em geral, e encontramos na bacia do Amazonas sempre um delito, através do qual se tipifica a exploração ilegal de recursos naturais não renováveis. Qual é a conclusão desse delito? Diante de todos os países, o que essencialmente devemos verificar caso a caso é o incumprimento da normatividade ambiental. E aqui, das primeiras recomendações do ponto de vista político-criminal é que deveria haver um diálogo, uma atuação mais
entre as autoridades penais e as autoridades ambientais. E isso é fundamental, de fato. Assim como constitui um delito, esta mineração ilegal também constitui uma infração administrativa ambiental em todos os países, em todos esses países. E o que quer dizer isso? Quer dizer que tanto para as autoridades ambientais como para a fiscalia, é muito relevante agir de maneira correta. Então, em todos os países existe a possibilidade de fazer a criminalização penal e administrativa, sem que se considere necessariamente que se vulnera o princípio de... Isso quer dizer que se há um trabalho entre as duas entidades, nossas fiscalias ou ministérios públicos, de um lado e do outro lado as autoridades ambientais, ambas vão ter bons resultados. Vai ter resultados tanto a Ministério Público como pode ter resultado a autoridade ambiental com sanções administrativas sancionáveis. Ou seja, com muito... Bom, isso também, em todo caso, implica que, às vezes, a complexidade legal dificulta a investigação desses delitos e é um dos grandes desafios que a criminalização dos delitos ambientais tem, que em alguns países existem tantas normas aplicáveis ao ambiental, principalmente quando estamos falando de países descentralizados, que às vezes não é simples verificar quando se violam as normas. O segundo delito que temos é o delito de dano. Se estamos falando de um delito claramente de lição e resultados. Reitero que na Europa é um debate muito grande sobre a autonomia dos delitos contra o meio ambiente, uma discussão com muitos professores europeus que não entendiam como o meio ambiente pode se lesionar. E eu dizia, bom, e como é mais fácil demonstrar os danos de recursos naturais que, por exemplo, a partir de um bosque totalmente cortado, destroçado, como vão dizer que não houve dano? Mas na Europa havia muitas discussões, a maioria de europeus mostravam que esses delitos são delitos de perigo e que realmente esquemas que mostram a destruição dos recursos naturais. E o que afinal se diz por parte dessas pessoas, destes teóricos, é que é impossível lesionar o meio ambiente como um todo. Deveria ter 90 bombas atômicas contra o Amazonas para dizer que se lesionou, mas eu acho que não. Acho que a lesão clara, a afetação do meio ambiente é clara nos países e, portanto, são delitos de lição. Temos o artigo 351 do colombiano, temos o delito parecido ao que respeito de bosques no Código Penal peruano. Eu vou compartilhar o slide para que vocês vejam a informação. Também temos no Equador delitos contra a água, e tudo isso implica afetação, lesão. Bom, temos na Venezuela também os delitos de danos que causam danos irreversíveis ao meio ambiente, artigo 52 do meio ambiente, e no Brasil também a discussão do dano de bosques. Também temos um delito de dano, que é a opção 2. Passamos à opção 3, que é a contaminação. Talvez seja um dos delitos que podem ser aplicáveis de maneira mais massiva. Por quê? Porque muitas dessas atuações termina causando contaminação, e essa contaminação é visível, e claro que há estudos técnicos, mas claramente, através desses estudos técnicos, se pode entender que o rio esteja contaminado, uma lagoa esteja contaminada, um bosque esteja contaminado. Temos, então, esse delito de contaminação no artigo 332 do Código Penal colombiano, o artigo 304 do Código Penal peruano. Carlos, ficam 5 minutos, está bem? Perfeito. Temos também alguns artigos no Código Penal
equatoriano sobre a contaminação. Também temos no código, na lei do ambiente venezuelano. Então, opção 3, contaminação. Opção 4 que temos para a tipificação dessas atuações é o manejo ilegal de resíduos. Muitas dessas atuações, como uma licença geral com título mineiro, de garimpo, perdão, geram recursos e resíduos sólidos perigosos. E com a má distribuição desses resíduos, você pode incorrer nesses códigos penais. Na Colômbia, nós temos o 332, no Peru, o artigo 306. Na Venezuela, também temos, de fato, duas disposições por manejo indevido de recursos ou resíduos, e também temos no Brasil. Então, uma quarta opção de tipificar essas atuações é através do delito de manejo de resíduos. Também temos a possibilidade de penalizar a invasão, o fato de invadir áreas de especial importância ecológica, e temos isso na Colômbia, na Venezuela. E, finalmente, temos a possibilidade de combinar delitos. Há países onde se combina o delito de perigo com o delito de lesão, que combina a contaminação com a mineração ilegal, a exploração sem um título. Então, temos essa forma de tipificação também. Qual é a conclusão? Nos nossos países, temos suficientes delitos, mas se também temos dificuldades diante da mineração ilegal. A dificuldade na definição jurídica da mineração ilegal. A definição jurídica do código não é perfeito, mas com o que temos, podemos penalizar qualquer pessoa. O problema é na normativa ambiental, que às vezes não é claro. As dificuldades na investigação, na coleta de provas e o acesso da dona da contaminação, porque são provas técnicas e precisamos de pessoas técnicas. Então, muitas dessas zonas são totalmente inóspitas. É muito difícil ter acesso a essas zonas e, por isso, é perigoso em muitos casos. Então, às vezes, o problema está na dificuldade que nossos organismos de investigação têm para chegar aí. Em terceiro lugar, falta interesse das autoridades na criminalização dos delitos, e, em quarto lugar, a difusão do controle. Na América Latina, gostamos das leis, e para esses casos podemos aplicar o direito penal, o direito ambiental, o direito administrativo, o controle fiscal, e, finalmente, quando a gente tem tantas formas que não agem de forma coordenada, terminam batendo uma com as outras. Então, se eu tenho uma autoridade ambiental que não está coordenada com a penal, chocam. Já chegando às conclusões finais, para terminar, sobre algumas propostas desde o ponto de vista político criminal. A primeira é superar o direito penal simbólico. Isso que implica? Superar direito penal simbólico implica que reconheçamos que, com o simples fato de gerar uma lei nova, não vamos mudar nada. O que devemos fazer é aplicar as leis existentes eficientemente. Temos muitas normas, eu acabo de mostrar, esse foi somente um resumo dos possíveis delitos, mas não é necessário gerar novas leis, nem novos códigos. Com o que temos é suficiente. E gerar novas leis tem problemas de que acalma as pessoas, e as pessoas dizem muitas vezes, as pessoas na região, os políticos dizem, não, já fizemos uma lei.
mas falta tudo por fazer. Falta aplicar essa lei. Em segundo lugar, a necessidade de gerar macroprocessos, investigação de múltiplos fatos, múltiplos atores, encontrando os responsáveis, porque aqui nada fazemos penalizando uma pessoa que faz uma extração manual desses recursos, ou talvez a pessoa que está na última etapa da cadeia, senão que devemos ir para cima da cadeia. Aí estão os responsáveis. A terceira recomendação é a criminalização dos delitos associados. Então, vemos que são delitos econômicos cometidos com uma finalidade econômica, por isso devemos dar um segmento aos recursos obtidos a partir dessas atividades. Isso implica que podemos ter outras ferramentas, como a criminalização da lavagem de ativos. Então, se conseguimos isso, vamos poder ir debilitando a estrutura simplesmente pelos executores finais. Em quarto lugar, o manejo da Big Data. O que é isso? Nossas autoridades tem milhões e milhões de arquivos de todo tipo. Muitos desses arquivos são administrativos, mas se nós conseguimos encadear, fazer uma cadeia, toda a informação que temos a nível local e nacional, vamos poder ter processos muito mais eficientes. Como? A partir da informação que tem todas as entidades, não somente ou da fiscalia, outro lado vai a governação, a entidade do meio ambiente. Se pudéssemos concentrar toda essa informação, poderia ser muito mais rápida a atuação de todos. O quinto ponto é o apoio técnico especializado. Arrecadar provas ambientais é difícil, por isso necessitamos peritos no manejo do meio ambiente, peritos químicos, ecologistas, expertos em águas, em todas essas ciências, em engenharia ecológica, por exemplo, todo esse tipo de ciências que são tão importantes para a investigação dos delitos. Se queremos provar, vamos necessitar esse apoio técnico. Também o que eu já mencionei, a necessidade de coordenação horizontal entre todas as atuações que realizam as diversas entidades. Às vezes, na América Latina, existem situações de concorrência entre as entidades. Então, por um lado, vai uma entidade, por outro lado, outra, investigando a mesma coisa. Então, se pudéssemos investigar conjuntamente, a partir de toda a aparelhagem que temos, seria muito mais fácil lutar contra esses delitos. E, finalmente, o diálogo com as comunidades. Para as comunidades, esses delitos são muito graves e, às vezes, chegamos a pensar que a existência da comunidade, em vez de ser boa, é ruim, mas é muito bom porque eles têm as provas, as testemunhas, são pessoas que cuidam e protegem o meio ambiente diariamente. Uma testemunha dessas pessoas, uma atuação conjunta de uma comunidade pode resolver muitos dos problemas provatórios que existem nos delitos ecológicos. Então, para concluir, simplesmente eu gostaria de dizer que da importância da criminalização dos delitos ecológicos, a importância que tem realizar uma investigação em conjunto com as entidades públicas, não isolada, a importância de reunir todos os dados que existem em todas as entidades públicas e de agir de uma forma coordenada entre os diversos países para procurar lutar contra esse fenômeno, esse crime que é tão grave para todos os latino-americanos, inclusive não só para estes que mostrei, mas também para outros países que terminam tendo uma relação de cumplicidade com a bacia do rio Amazonas, que é um patrimônio essencial de toda a comunidade, de toda a humanidade, mas especialmente para os latino-americanos deve ser um dos principais orgulhos e por isso devemos protegê-lo. Muito obrigado.
Obrigada a você, Carlos. Na verdade, foi muito ilustrativa no contexto que debatemos essa semana. Foi muito útil, isso se reflete em todas as perguntas que nos fizeram os participantes. Então, a ideia é que comecemos agora uma sessão de diálogo para responder aos nossos participantes. Então, eu quero contar primeiro que nos perguntam aqui quais são os principais desafios probatórios para penalizar esses crimes que você encontrou na sua experiência. Justamente o principal desafio que temos é essa parte, a probatória. E o mais complexo é a recoleta de provas no território e a cadeia de custódia. Então, vemos que há muitos delitos que consistem somente na normalização do sistema. Então, o que devemos aplicar é uma análise legal. Mas o complexo é quando temos que chegar a extrair amostras do território, sobretudo no Amazonas, são lugares tão afastados, e manter a cadeia de custódia, porque uma das formas de defesa que tem os que cometem delito é usar essa parte, essa defesa. Então, são os resíduos de água do rio podem chegar a ser afetados, a prova é contaminada, e se a prova é contaminada, aí perdemos o processo. Então, devemos cuidar muito essa arrecadação de provas. Obrigada. Provas. Em questão de recursos, o tema probatório, às vezes essas provas têm um custo muito alto para a administração. Vocês sentiram alguma limitação nesse sentido? Totalmente. Isso requer um esforço muito grande por parte das autoridades. Mas eu digo uma coisa para vocês. Tomara que pudéssemos unir todos os orçamentos. É como eu já falei, se nós unificamos o orçamento da Fiscalia com o orçamento das autoridades ambientais, falando genericamente, em todos os países, se uníssemos esses esforços da Fiscalia, as corporações regionais, as prefeituras, seria muito mais fácil e teríamos todos os recursos unificados em um mesmo objetivo, mas isso é aplicável a todos os países da América Latina e temos uma fiscalização, um Ministério Público, como se chama no México, e também temos autoridades ambientais descentralizadas. Então, se uníssemos todos esses esforços, teríamos uma solução mais simples. Obrigado, Carlos. Também o delito de mineração ilegal é passivo de prisão ou não? É uma pergunta muito boa. Justamente a reforma que foi feita na Lei 53 na Colômbia implicava que esses delitos, primeiro, entrariam a ter medidas de cárcere e, em segundo, por regra geral, não podiam chegar a aplicar benefícios por colaboração. Isso é muito importante porque alguém pode dizer, como às vezes dizem diante da corrupção, por que não eliminamos os benefícios? Porque se eliminamos, as pessoas não vão denunciar a outra, e se não vamos ter ninguém que delate e não vamos ter provas. Então, esse tema é algo que vê essa dupla via, é algo que tem um impacto forte, mas devemos ter cuidado, porque se o delito não tem nenhuma forma de benefício, vamos encontrar o problema de que essas pessoas que capturamos, que estão na parte de baixo da cadeia, não vão querer acusar ninguém, porque não terão benefícios, e grande parte dessas provas depende desses testemunhos que possamos ter para associar pessoas que estão mais acima na cadeia. Obrigada, Carlos.
Outra pergunta: estamos recopilando informação para solicitar uma ação urgente diante do perigo eminente do colapso da mineração. Temos os relatórios técnicos para apresentar à CIH. Eh, Como mais podemos enriquecer a evidência? O que me recomenda para a CIDH? Tem um vínculo muito importante com os direitos humanos. É muito importante também arrecadar as testemunhas das comunidades que moram na zona. Muitas vezes permite explicar claramente qual é a situação da zona. Os melhores aliados na proteção do meio ambiente são as comunidades, e mais num caso de direitos humanos. Então, uma recomendação aí é ter um contato com as comunidades, verificar que comunidades estão na zona. Na maioria das zonas do Amazonas, ou onde existe esse tipo de exploração, há autoridades étnicas, há autoridades indígenas, há afrodescendentes, então eles são grandes aliados para poder armar a primeira parte do caso e que entendamos também que é um problema para as comunidades. Obrigada, Carla. Que papel tem a lavagem de ativos na mineração criminal e qual é a estratégia probatória? A lavagem de ativos tem uma influência direta na mineração criminal, por várias razões. A primeira, já expliquei, é que grande parte dos recursos de mineração ilegal vão financiar grupos à margem da lei. Nesse sentido, a lavagem de ativos não somente implica esconder a origem dos bens, mas aplicar a organizações que vão multiplicar a mineração ilegal. Então, na medida que nós possamos atacar esses recursos, os efeitos da criminalização serão, logicamente, muito maiores. A segunda relação é que, com relação a esse tipo de delito, nós, através da criminalização da lavagem de ativos, podemos chegar realmente a quem está atrás de toda a cadeia. A política criminal em matéria de luta contra a criminalidade ecológica não deve ir dirigida especificamente à pessoa que tem a retroescravadora que vai tirando a terra. Não, temos que identificar quem está mais acima e quem está lá em cima são os que financiam os recursos e o delito de lavagem de ativos é mais grave, tem uma maior penalização nesses países que o delito do meio ambiente. Então, se agregarmos uma imputação, a pena vai ser maior e vamos ter penalizada toda a cadeia. Carlos, nessa lógica, nos fazem outras perguntas relacionadas com o tema de como se aborda a corrupção que ocorre no contexto político, social, desses cenários ou territórios onde acontece a mineração ilegal do ouro. E nessas duas perguntas nos dizem, no Peru temos muitas leis que se aplicam, mas o que fazemos com os corruptos que suspendem as multas e as penalizações? Não se mencionou a baixa atuação dos policiais locais, porque os operativos por essa razão, talvez não prosperam. Então, você já pensou em ver um macrocaso associados aos delitos ambientais? Sim, claro. A corrupção é uma criminalidade transversal. Hoje em dia não se entende como um crime autônomo, mas sempre atrás da corrupção há alguma coisa. E muitas vezes o que há é esse tipo de delitos ecológicos e, como bem comentaram, a fiscalia é eficiente, se a polícia faz tudo o que é possível, se é um policial corrupto, então, logicamente, devemos lutar contra a corrupção nesses casos,
através do direito disciplinar nos nossos países, através da denúncia desses funcionários corruptos, e também muito importante dizer que não somente devemos ver o mal, mas também o bem, através do reconhecimento e proteção dos funcionários que decidem lutar, brigar, que são muitos na América Latina, muitos funcionários das nossas dos nossos funcionários públicos, e às vezes do outro lado, para poder debilitar, o que fazemos é denunciar. Quem quiser lutar contra esses delitos terminam denunciados, e quem termina denunciando termina com toda a culpa da corrupção. Então, deve ser algo transversal, procurando eliminar também essa condição. Muito obrigada, Carlos. E, bom, eu diria que há muitas perguntas. Muitas perguntas, porque podemos dialogar um pouco mais. Nós fizemos perguntas sobre os mineiros e está relacionado com a estratégia e diz como o processo de formalização e quantos garimpeiros tem informais tem na Colômbia, e muitas vezes esses garimpeiros informais se intensificam e agravam sua situação de vulnerabilidade e a de suas famílias. O que tem feito o Ministério Público para melhorar esse contexto social e econômico dessas pessoas nesses processos judiciais? Tem ouvido algo ou como está sendo manejado? Boa pergunta, também com o assunto dos grandes problemas transversais que tem essa criminalização, e é que é muito mais fácil criminalizar a um garimpeiro tradicional. Não estamos fazendo nada criminalizando esses. Na virtude deles, temos muitos alcances, mas principalmente os jurisprudenciais, que na Suprema Corte Constitucionais têm avançado muito para a proteção dos garimpeiros tradicionais, que não utilizam métodos ou mecanismos que podem chegar a afetar massivamente o meio ambiente. Neste pouco se está conseguindo um avanço e, efetivamente, como se diz muitas vezes, se termina criminalizando essas pessoas, pois somente avançam em estatísticas, mas longe de criminalizar delito ecológico. O que estamos fazendo é causar um terrível problema a muitas comunidades em torno de todo o nosso território. Digo algo pior, é que se auto-justificar. Então, claro, em uma região, numa zona, por exemplo, onde vai funcionar os corruptos, as estatísticas, para dessas estatísticas, em lugar de fazer uma luta política criminosa com todas as autoridades da zona, com a polícia, com o Ministério Público, com todas as autoridades ambientais, em vez disso, dizer não, os resultados foram de muito sucesso e temos 40 capturas, e vamos ver, essas 40 capturas são de garimpeiros tradicionais que não estão fazendo dano. Exatamente. Muito obrigada, Carlos. Eu diria que uma última pergunta, já para encerrar, e é da sua experiência de trabalho, que tem se visto como se tem havido alguma estratégia para melhorar, para as articulações na fronteira, apesar das diferentes situações que temos nos nossos países e que você nos apresentou hoje, se Colômbia tem feito algum trabalho para fazer essa desarticulação. Efetivamente, o Ministério Público colombiano avançou na criação de grupos concretos para a criminalização da mineração ilegal no Amazonas. É um exercício bem interessante e realmente acho que é o caminho para evitar todas essas lacunas que eu já comentei. E esse caminho deve partir de que há umas bases que nos permitiriam criminalizar o delito em todos os países. Eu já mostrei como em todos os países da bacia amazônica estão criminalizando os mesmos delitos. Isso pode indicar muitas coisas. Primeiro, a investigação pode chegar a ser conjunta através de colaboração internacional. Segundo, se evitam alguns... Porque, em ocasiões, na prova, arrecadação das provas, mais em um país que em outro, o importante é a criminalização, independentemente de qual seja o país que possa
chegar a fazer. Então, importantes são resultados que possamos ter enquanto que a proteção do meio ambiente. E outro problema que não foi mencionado, que tem que ver com o processual penal, é que nos nossos países se implantou o sistema com um modelo muito semelhante. Se me perguntam, realmente é um sistema que tem seus defeitos. Um modelo, um sistema acusatório que se implementou no Peru, Equador, na Colômbia, no Brasil, na Venezuela, mas, no entanto, tem uma grande vantagem que, em geral, tem os elementos comuns, produção meio de provas, isso pode nos ajudar a avançar muito mais. Carlos, muito obrigada pela sua apresentação, nos deixa com muitas ideias para o trabalho que vem, principalmente que vamos enfrentar todas as regulações para pôr freio a essa problemática. Muito obrigada, realmente foi muito ilustrador e oportuna neste momento, nesses seminários. E, por último, comentar que se alguma das perguntas não foi respondida, não se preocupem que temos um registro de todas as perguntas feitas e vamos procurar dar a resposta por correio eletrônico. E, por último, já que gostaríamos de ir encerrando, para convidá-los ao workshop que vamos ter amanhã. E primeiro, antes de passar ao workshop, eu gostaria de pedir o favor que nos colaborassem com essa pesquisa sobre como vocês têm visto o seminário, uma escala de 1 a 5, e em um momento aparecem todas as pessoas participantes. São somente 3 perguntinhas, muito obrigada. E, como dizia, convidá-los ao workshop que vamos ter amanhã. Vai estar baseado no seminário, no webinar do dia de hoje, e vamos conversar sobre as lições aprendidas no Grupo Institucional do Trabalho e responsável da Bolívia, e vai estar muito interessante. E se pudessem nos acompanhar, as pessoas que nos participaram hoje e as que estiverem interessadas também podem fazer sua inscrição ao workshop. E no link que vai ser compartilhado no bate-papo nesse momento. Se vocês não estão inscritos, são bem-vindos para que possam compartilhar amanhã de 2 às 5 da tarde. E aqui está a pesquisa. Espero que tenham podido colaborar. Muito obrigada. E convidá-los, por último, a que possamos ver a página web. Vão encontrar aí todos os seminários e webinários que tivemos até o dia de hoje, os vídeos, e que por alguma razão não puderam assistir. E, por último, na página amazonia.com. E, por último, convidá-los a que vejam o vídeo que vai estar aqui somente até o dia de hoje. É um grande filme, River Gold. E convidamos para que possam ver, somente podem ver as pessoas que estão participando desse seminário e vão ter acesso. Vocês não vão encontrar na internet, então aproveite essa oportunidade e possam ver, porque vai estar somente até hoje. Então, clicam aqui onde diz película River Gold e preenchem um formulário, correio eletrônico, e com o link que mandam ao seu correio podem acessar esse filme. E muito obrigada a Carlos pela sua apresentação, pela resposta a todas as perguntas. Obrigado aos participantes por suas perguntas e esperamos no dia da manhã para discutir algumas dúvidas no dia de hoje, todas as propostas que possam sair da discussão de hoje. Obrigada. Obrigado.